Que vacilo. Tá, obrigado, foi mal aí, viu? Bom, depois eu volto pro comecinho aqui. Nossa, que mancada. Não, então, galera, ó, depois quem for assistir a aula depois eu volto o início aí que eu não tinha começado a gravar, tá? Aqui, pessoal, a Serra dos Carajás, antes era uma serra, né? Hoje é um buraco, tá? Ali nesse bem próximo tem a Serra Pelada, tá? Então a exploração é muito, muito intensa. Só que a Serra Pelada, no caso, ela vai estar mais ao sul, tá? O Carajás vai estar mais ao norte. E a Serra Pelada, ela foi encontrado ouro. Então foi várias pessoas para lá explorar esse ouro na década de 60 e 70. Tá? Então teve sim uma exploração aqui no Carajás, uma exploração de ferro, que tem até hoje, tá? Só que hoje é no caso o Vale, tá? Que já foi privatizada. Quando vocês escutarem assim, Vale do Rio Doce, é porque era estatal. Quando é somente aquele símbolozinho da Vale, é porque já foi privatizado. Então, também, pessoal, o que acontece? Quando começa a ter essa exploração de minério, começa a desenvolver a região. A desenvolver como? Começa a ir mais pessoas para lá, começa a ter que ter a energia mais próxima para já aquela escoação do minério. Tá? Então, por isso que a gente vai ter a construção das hidrelétricas no norte do país. Tá? Porque lembra que até 70, até o início de 70, quase todas as hidrelétricas eram feitas na região centro-sul, tá? Em Paraná, em Minas, em São Paulo. Só que quando começa a ter bastante indústrias, quando começa a ter que ter um escoamento, seja de trem, seja maquinário da própria indústria, no norte do país, vai ter que ter a geração de energia, tá? Só que hoje, pessoal, já é o contrário, tá? O governo começa a fazer bastante hidrelétrica, começa a explorar a energia no norte, porque o sul já está totalmente esgotado, tá? O centro-sul já está totalmente esgotado e precisa de energia para se alimentar. Tá? E aí tá o que, pessoal? Tá essa produção totalmente para exportação, tá? Então, novamente, quase nada vai ficar aqui no Brasil. Tá? E daí o que acontece também? Essa exploração, principalmente, pessoal, o Japão e a China, mas principalmente o Japão, igual eu falei para vocês. Eles pegaram, revitalizaram essa linha férrea para ficar mais em conta para eles, tá? E exporta tudo para o seu país. Tá? Aqui vai estar os pontos. Tá. É o Urucum, pessoal. Tá? Maciço do Urucum. É no Mato Grosso, não é no Mato Grosso do Sul, não. No Mato Grosso do Sul tem uma exploração de cimento, tá? E fica bem próximo ao Pantanal. Então aí vai estar o complexo dos Carajás, vai ter esse porto, tá? Que vai escoar totalmente para a Ásia. Tá? E daí o caminho aí, pessoal, sai ali do Pará e escoa até São Luís, no Maranhão. E aqui o Vale do Rio Trombetas, que vai ser a produção de bauxita que eu falei para vocês. Tá? Vai ser no Pará também. Aí reparem, pessoal, empresa exploradora. Tá? Vai ser um consórcio, vai ser como fala? Vai ser um grupão que vai começar a exploração, tá? Tem a Vale, que vai ser brasileira, mas só que tem um monte de acionista. Vai ter a Votorantim, que é brasileira. Tem essa Billington e a Shell.
tá? A Shell é uma empresa holandesa. Aí, de novo, você repara que, novamente, pessoal, infelizmente, o lucro não fica somente aqui no Brasil. E a exportação vai, de novo, para o Japão, para os Estados Unidos e para a União Europeia. Tá, e a produção aí, pessoal, no caso, esse projeto como Albras é o que vai circular, no caso, no Brasil. Tá? Aí, de novo, novamente vai ter outra hidrelétrica. Tá? Que vai ser quando começou a fazer a, a fundação da instalação da empresa. E aqui o quadrilátero ferrífero, que vai ser a maior produção mineral aqui do Brasil que a gente tem. É tão grande, pessoal, que a exploração é muito de várias empresas, mas só que em várias cidades diferentes, tá? Aqui em Minas Gerais. Então vai ter essa quantidade de ferro aí, esses 75% do ferro nacional e manganês. Tá? Então vai ter vários municípios, Ouro Preto, Mariana, Santa Bárbara, tá? Belo Horizonte, Congonhas do Campo. E a principal empresa exploradora aí vai ser a Vale. Tá? Mas só que vai ter outras também, tá? Igual aconteceu a Samarco. Tá? Aqui, pessoal, no quadrilátero ferrífero, o que vai acontecer? É mais para o mercado aqui interno, tá? Principalmente para o sul e sudeste. Aí o excedente, como é muito, também vai para os Estados Unidos e vai para a Europa. Mas, por exemplo, qualquer tipo de prego que você for comprar, para colocar, pregar na parede, sei lá, vem aqui de Mariana. Vem aqui desse quadrilátero ferrífero. Tá? E a exportação é pela essa estrada de ferro aí, Vitória Minas. E o escoamento aí da produção é pelo Porto de Tubarão, que é no Espírito Santo. Tá? Então aqui ó, vai ser o mercado interno. O escoamento, ele pode ser aí, pessoal, pelo esse Porto de Tubarão no Espírito Santo. Pode ser também. Ah, tá. Pessoal, ó, esse ferro ele pode sair do Porto de Tubarão. Aí como que ele chega em São Paulo, tá? Ele vai pelo sistema de cabotagem, né? Vai de navio até Cubatão, aí é transformado na Cosipa e é distribuído pelo Brasil inteiro, tá? Ou senão ele também pode ir até essa estrada de ferro central ali até o Rio de Janeiro e vai até a CSN que é em Volta Redonda. Tá? Então por isso da importância da linha férrea, tá? Que eu comentei no início da aula. Se é deixado de lado, se a gente só faz apenas a manutenção ou a privatização, aí no caso, né, principalmente em São Paulo, das rodovias, a gente vai ficando cada vez mais na mão de outras empresas, de outros países, e pagam um absurdo em taxa, pagam um absurdo em frete. Tá? Por isso que, às vezes, qualquer produto bem barato em outro país, fica muito caro aqui no Brasil. Um produto, às vezes, por exemplo, de alimento, ou combustível mesmo, tá? Ao invés de ser transportado para chegar numa central, numa cidade igual, por exemplo, Itajubá, e depois é distribuído por caminhão nas cidades em voltas, não. É muito mais fácil você colocar
uma pequena carga num caminhão e transportando para o Brasil inteiro. Aí a produção de mais destaque no quadrilátero ferrífero vai ser a bauxita, o ouro e o manganês. Tá? Daí está em cada cidade aí. Mas principalmente o ferro, tá? Só mais uma outra coisa, pessoal. Eu acho que eu não tinha colocado aqui. Mas o que a gente vai ter no centro-oeste vai ser o maciço do Urucum, tá? O maciço do Urucum, ele vai ser mais manganês e mais a exploração de cimento, tá? Cimento. Depois, deem uma olhada aí, pessoal. Tá? Eu vou tentar colocar aqui daqui a pouco também. Mas quer ver? Como que eu vou comentar? Tem uma empresa nacional que é uma empresa do setor bancário, tá? Que ela vai explorar esse cimento que fica nesse maciço do Urucum, tá? Que fica no centro-oeste, tá? Que vai ser o Itaú, tá? Não sei se o pai de vocês já fizeram uma reforma na casa aí de vocês, ou quando vocês forem no material de construção, tenta olhar cimento lá, as marcas, ou pergunta se tem o Itaú, tá? Por causa que também, pessoal, é um exemplo que eu não sei se eu tinha comentado com vocês. Uma empresa, quando cresce demais, ela diversifica o ramo. Tá? Daí, esse diversificar o ramo é o seguinte: ela pega e começa a explorar em outros setores. Tá? Como se fosse, por exemplo, o Silvio Santos, lá que eu tinha, acho que eu já citei esse exemplo, que ele não tem somente uma empresa, a USBT, ele vai ter várias empresas. Tá certo? Aqui o quadrilátero ferrífero, cerca de 60% vai ser ferro e 40% ouro extraído no Brasil, além do manganês. E o Carajás é importante o ferro, o ouro que eu comentei com vocês e a prata vai ser bem próximo, tá? Que vai ser nessa Serra Pelada eu, que eu tinha comentado. Se vocês colocarem no YouTube depois, vocês vão observar que coloca até meio, como falam, é mais a reportagem daquele período, tá, pessoal? Mas é como se fosse o CQC da década de 70, do final de 70, de 80. Com Marcelo Taz, quando ele tinha cabelo ainda até. Aí ele foi fazer uma entrevista lá com os trabalhadores da Serra Pelada, bem no início. Tá? Se vocês forem olhar, a galera que vai, ela vai com o sonho de ficar rico no período. Tá? Aí é bem, como fala, bem anos 80 ali mesmo, começo de 80, final de 70. Tá cheio, tem até, como fala, tem muito palavrão no caso, mas é bem a realidade daqueles trabalhadores naquele período. Aí aparece toda aquela serra, parece um formigueiro, e é bem próximo dos Carajás. Galera, só uma coisa. Só voltar aqui. Essa Serra Pelada aí, ela foi descoberta, os Carajás foi descoberto graças àquele mapeamento que eu falei para vocês no período da ditadura militar. Lembra que eu falei para vocês que tinha um mapeamento de radar? Tá? Aí começou a fazer esse mapeamento e começou, opa, tem alguma coisa ali embaixo, no meio da floresta amazônica. Aí começou a exploração, tá? Mas num local que era totalmente inexplorado, aí de uma hora para outra começou a ter essa, essa exploração de minério. Pergunta aí, pessoal. Galera.
Pergunta. Pergunta aqui do lado, no chat. Nossa, eu vou ter que gravar esse começo aí. Vou fazer em duas partes hoje. Pergunta aí, pessoal. Tá, mas tenta observar. Deixa eu comentar aqui, tá? Calma aí, fechar. Aí foi. Tenta observar, pessoal, que o Brasil ele vai ter bastante recurso mineral, tá? Ele vai ter uma exploração boa até, mas só que ele fica muito dependente do transporte, tá? Por isso que eu acho que a gente não chegou nessa aula ainda, mas por isso que eu tinha citado agora há pouco a importância da gente ter outros meios de transportes, tá? Se você perguntar para o seu avô, não, talvez o seu avô não, mas se você perguntar para o seu avô quando ele era criança, talvez ele já tenha andado no trem aí que passou em Itajubá. Tá? Mas para que vai tirar o trem? Para colocar o automóvel. Mas só que não é algo tão viável. Tá? E outra coisa aí, no caso, vocês viram que toda, toda a exploração ela vai para um país e depois ela volta. Tá? E no final a gente não vai ter o lucro, o retorno. Beleza? Pessoal, me respondam, por favor. Beleza, professor. Beleza? Beleza? Vamos lá, pessoal. Galera, eu vou fazer junto com vocês, tá? Mas eu vou dar um tempo para vocês fazerem uma, eu já vou corrigindo, tá? Coloquem, eu vou deixar a página aqui do lado, tá? Tenta fazer a primeira, pessoal, fazer um favor. Só a primeira, só. Tá? Na próxima aula, na semana que vem, eu vou fazer um apanhadão lá de Brumadinho e Mariana, tá? Para aqui. Foi.
Ó, o que eu tinha comentado com vocês foi isso daqui, ó. Deixa eu ver. Foi esse local aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Maciço do Urucum. Aí o que eu tinha acabado de falar também é sobre esse cimento aqui, tá? Beleza? Depende da empresa do Itaú, só que é junto com o Votorantim. Quem for terminando a primeira, coloca do lado aí, pessoal. Na, nas mensagens. Só um segundo detalhe. Espera aí, Cássio. O Cássio colocou a letra E ali, pessoal. É aí? É aí, vocês acham? Tá, vamos lá. Pessoal, ó, a primeira está falando o seguinte: nos países subdesenvolvidos, detentores de recursos minerais, o investimento de capitais estrangeiros é significativo no setor de mineração. Isso se explica, exceto pela. Aí está na primeira, pessoal, a importância econômica dos minérios para o processo de expansão industrial, inexistência ou carência de capitais e técnicas de exploração nos países subdesenvolvidos, necessidade dos países desenvolvidos de garantir seu abastecimento mineral por médio e longo prazo, busca por parte de grandes empresas metalúrgicas dos países desenvolvidos na solidificação do seu controle sobre o fluxo de produção mineral no mundo, vontade política dos países subdesenvolvidos em exercer soberania sobre suas reservas minerais e estratégicas que que dispõe seus territórios. É a E, pessoal, é a letra E. Ah, então aí foi o que eu tinha comentado com vocês. Se a gente volta lá na década de 50, de 60, tá? Começa a entrar o capital, principalmente em 50, começa a entrar o capital estrangeiro aqui no Brasil. Aí em 90, a partir de 90, começa uma privatização, uma venda mesmo das empresas nacionais. Novamente, tá, pessoal? Isso daí é mais o meu particular, tá? É mais a minha opinião. Eu creio que vender tudo não seria a lógica. E principalmente vender todas as empresas para outra estrangeira. O certo, eu creio, tá? Eu, novamente,
seria o quê? Vender para uma empresa nacional, tá? Então, a primeira é a letra E, pessoal. A 2. Eu vou fazer essas três, e daí eu vou passar uma revisão, tá? Vou passar o que vai cair na mensal aí. Ah, aquela hora eu. Aquela hora eu tinha feito psil aí. Não era pra vocês não, tá? É porque meu cachorro ronca, aí tá aqui do lado. Juro pra você, cara. Quer ver? Deixa eu ver se eu. Eu vou tirar a foto dele aqui. Aqui, ele aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ele ronca aqui. A 2 foi aí, pessoal. Qual que seria aí, galera? Tem. Qual outra aí? Tá, vamos lá. Ó, na 2. Sobre a produção e o consumo de produtos siderúrgicos, pode-se dizer que a primeira, a adequação do aço à finalidade produtiva a que ele se destina se dá, entre outras formas, por meio do controle do teor de carbono em sua composição. A B, o desenvolvimento da produção siderúrgica só é viável em países que dispõem de minério de ferro em seus territórios. A C, os grandes centros siderúrgicos do planeta geralmente se concentram junto à área de ocorrência de ligas metálicas, que utilizam, ou seja, das jazidas de estanho, níquel e manganês. A D, o desenvolvimento da produção siderúrgica só é viável em países que dispõem
de expressiva reserva de carvão metalúrgico em seu território. Aí, a obtenção de aços especiais é possível por meio da utilização de uma série de ligas metálicas, como é o caso do manganês, para se produzir o aço inoxidável. Espera aí, pessoal. A obtenção de aço... é a C mesmo. C, tá? E a terceira? Foi aí, pessoal? Qual que é? Cássius, Ana Luísa, Giovana, Maria. Tá, vamos lá. Isso, pessoal, é a D, tá? Ó, na 3, não é a A. Peraí. Por causa que a A, se você tirasse ali a partir da bauxita, tá? Não é alumina, não. É da bauxita. Na B, não é porque não é termonuclear. E sim por causa da D ali que está falando da energia barata, hidrelétrica, no caso. Aí o Canadá vai ter bastante. A C não vai ser. Matéria-prima de hoje. Não. Tem latinha de refrigerante, vai ter, galera. Tá? Não é somente no setor aeronáutico. E na E, se fosse a E, apresenta as maiores reservas mundiais de bauxita. Se fosse a E, o Brasil. Peraí, os maiores. Se fosse assim, o Brasil estaria bem na fita aí. Tá? O Brasil ele vai produzir bastante bauxita, mas não alumínio. Ok? Então é a letra D. A 4 e a última aí, pessoal.
Qual que é essa daí, galera? Qual que ainda é utilizado como reserva de valor? O ouro e o diamante, isso mesmo, caso. Tá? Pessoal, deixa eu só perguntar aqui. Faltou. Tinha faltado uma atividade anterior, não tinha? Na aula anterior? Tinha, não tinha? Eu lembro que tinha faltado alguma. Vamos ver. A C eu fiz com vocês? Fiz. A terceira eu fiz? Não? Ah, tá. Então vamos lá na B rapidão, galera. A B da 383 e a terceira. Tá na. Vou falando e vou colocando aqui também, tá? Na B, pessoal, da 2. Na verdade, professor, Oi. desculpa, a B o senhor já tinha feito, era 3. O senhor já tinha feito a B mesmo. A terceira eu não fiz? Só a terceira? Só a terceira que o senhor não Só a fez. terceira? Tá, pessoal, ó. Na terceira tá comentando o seguinte aí. Um agricultor adquiriu 10 hectares de terra para as práticas agrícolas. A propriedade atravessada por um rio perene. Apresenta solo de boa fertilidade. Rio perene, pessoal, é aquele rio que não seca, tá? Agora, rio intermitente é aquele que tem a sua cheia no verão e depois seca no inverno. Todavia, predomina um relevo de média altitude com declive acentuado. Preocupado com a conservação do solo, o agricultor consultou um engenheiro agrônomo e se recomendou arar e semear o solo, seguindo as cotas altimétricas do relevo, o que reduz a velocidade do escoamento superficial da água. Os processos erosivos e a perda de solo agricultável. A técnica de conservação do solo, recomendada pelo engenheiro agrônomo, denomina-se curva de nível, terraceamento, associação de cultura ou reflorestamento. Quais que vocês acham que está falando na atividade aí? Quando fala de cota altimétrica, vai ter a ver com a altitude do relevo aí. Então não tem nada a ver com a reflorestamento. Não tem nada. A D já pode cortar, tá? Eu já corrigi, Cássio? É A mesmo. Eu já tinha corrigido? É porque eu lembro que tinha faltado alguma para corrigir aí. Bom, se depois vocês derem uma folheada aí, pessoal, lembrar qual eu não tinha corrigido, vocês me falem, tá? Mas é a letra A, beleza? Eu não vou lembrar agora de cabeça. Tá, a curva de nível aí vai ser... É usada bastante... acho que eu tinha comentado, sim. É usada bastante na região. Agora, terraceamento, principalmente na Ásia, quando faz produção de arroz. Tá? Daí faz em forma de degrauzinho. Vamos lá, galera.
Peguem nota aí. Tá, vamos lá, pessoal. Marque aí, fazendo um favor, tá? A aula 19, tá? Aula 19. Aula 20 e 21. Vai falar lá do tectonismo, das placas dos vulcanismos. Aula 22 e 23. E aula 24. Beleza? Tudo bem? Tá, deixa eu só dar uma recapitulada, pessoal. Ó, na aula 19, o que a gente vai ver? A gente vai ver lá o início lá da formação da Terra, tá? No caso, como que ela foi sendo resfriada, como que foi aparecendo, no caso, os animais, tá? Mas, ó, outra coisa, pessoal. Aqui, eu vou pedir mais o aspecto de rocha aí, tá? O tempo, basicamente, que o homem vai tá na Terra, tá? Alguns tempos aí que a gente vai ter. Na 20, na aula 20, perdão, a gente vai ver tanto as camadas aí que a gente tem na Terra, tá? Como também alguns fatores aí do deslocamento da deriva continental. E também os movimentos, pessoal, aqueles 3 movimentos que a gente vai ter. Ok? Na 22 e 23, a gente vai ver o que, pessoal, mais aí na avaliação? Aquilo que eu tinha comentado com vocês sobre onde basicamente vai ter o tremor de terra, vai ter também o vulcanismo. Tá? Então aí os agentes que a gente vai ter dentro da Terra de formação de relevo, de erupção vulcânica, tá? De pressão que a gente vai ter dentro da Terra. E na 24, os agentes externos do relevo, pessoal. Tá? Como, por exemplo, o vento, o sol, a chuva, tudo aquilo que vai modelar o relevo, tudo aquilo que vai começar a erodir a rocha. Certo? Tudo bem, pessoal? Galera, tudo bem?
Vamos lá. Ô, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tá todo mundo aí? Calma aí. Quer dizer, tá todo mundo escutando? Tá? Além do pessoal que está respondendo aqui. Vocês têm pergunta aí, pessoal? Pergunta, dúvida, até aqui? As meninas estão tão quietas hoje. Estão tão quietas hoje. Meninas, como é que eu estou vendo aqui? Isabelle, Sara, Ana Luísa, Giovana, Maria Eduarda, Larissa. Deixa eu colocar aqui do lado. Nossa, esqueci de gravar o começo. Que vacilo. Ah, o senhor pode, sei lá, depois da aula, o senhor pode iniciar outra, Eu gravar vou fazer e isso. tá feito. Galera, pergunta até aqui? Não, senhor, nenhuma pergunta. O senhor explicou certinho. Espera, vamos ver. Tá, só vou iniciar então, pessoal. Só iniciar, tá? A 33 aí. Só vou comentar só. Tá? Mas eu não vou muito além hoje não. Ó, da 33 aí seria a continuação da número da 31 e 32. Tá. Aqui, pessoal, vai ser o quê? A aula 33 ela vai falar mais dos problemas ambientais, que daí seria mais a aula que eu vou comentar na próxima semana, tá? Sobre, por exemplo, quer ver? Por isso que eu comentei sobre aquele vídeo, pessoal, da Serra Pelada. Se vocês forem assistir, tá? Vocês vão ver que o trabalhador, ele não usa nenhum tipo de, não vai usar nenhum tipo de, vamos falar, de proteção, tá? Ele usa somente, às vezes, a picareta para avançar no barranco. Ele vai usar somente também e uma, como chama? Uma peneira, só. Aí o restante ele vai usar, sei lá, anda descalço, chinelo, enfim. Tá? Ele não tem nenhum tipo de proteção. Aí, para explorar o ouro, por exemplo, igual eu comentei com vocês, para separar ou para conseguir observar o que é ouro, usava muito a água. Tá? E daí tinha um processo de desbarrancamento muito grande. Tá parecido com o que a gente acabou de ver lá na última atividade. Você vai tirando o solo, vai ficando cada vez mais frágil. Aí, com o passar do tempo, ele vem abaixo. Tá? É, aí, o que, que eles usam também, pessoal? Além da água, eles vão usar o mercúrio. Tá? Um tonel de mercúrio. Aí, com isso, você imagina só, você fica trabalhando vários anos com mercúrio. Ele vai entrar na sua corrente sanguínea. Tá? Igual, não sei, eu comentei isso também em sala até. Se vocês já quebraram o mercúrio aí quando estava com febre e tal, ou não.
a sua mãe chegou até desesperada para você não relar naquele líquido, tá? Porque senão vai fazer mal para a pessoa. Aí também, o que a gente vai ver, pessoal, na aula 33? É o que? A contaminação dos recursos hídricos, igual a gente viu em Mariana, tá? Em Brumadinho, que chegou até os resíduos ali de os resíduos de ferro até no Atlântico, tá? Até em Espírito Santo. Tá? Então, além de ter a destruição do homem, vai ter a destruição também do meio ambiente. Tá? Que com o passar do tempo pode entrar em extinção algum tipo de vida marinha, até mesmo terrestre ali. Tá? Sem falar, pessoal, como fala? Que vai destruir totalmente aquele ambiente. Tá? Tem locais, o que eles fazem? Quer ver? Não sei se tem aqui, pessoal. Peraí. Tem locais que eles fazem tipo um parque até. Tá? Parque como assim? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui. Peraí. Foi, foi. Tá. Não é essa parte. É essa parte. Foi aí? Foi. Tem alguns locais que eles fazem parecido um parque, pessoal. Deixa eu ver se é essa foto ou é essa foto aqui. É essa. Ó, por exemplo, na primeira imagem, ou nessa. Não, nessa não. Ou na segunda imagem do lado do mapa, tá, vocês veem um buraco. Tá? Tem alguns locais que eles fazem toda essa exploração do minério e depois fazem tipo um parque aquático, tipo algum parque mesmo, fazem um reflorestamento. Mas só que o Brasil, eles fazem o que com esse buraco? Vão colocando o resíduo. Vão colocando resíduo, resíduo, resíduo. Uma hora, pessoal, chega até o topo. Tá? Foi o que aconteceu em Mariana e Brumadinho, no caso. Tá? Aí esse paredão ele vai se romper. Tá? Mas só que aqui, no caso, é, ele vai estar... essa essa barreira aí de contenção vai estar em outro local, não está aqui, tá? Seria mais ou menos parecido com a terceira imagem, pessoal. Tá? Mas em outros locais eles fazem semelhante a um parque. Aqui já não, aqui eles fazem como se fosse como se fosse uma represa mesmo, tá? Porque aquele líquido ele vai endurecendo ao longo do tempo, tá? Então vai colocando uma barreira, aí endurece, coloca a outra, como se fosse um bolo mesmo, endurece, coloca a outra por cima e assim por diante. Mas só que o que vai acontecendo? Aquele material que vai endurecendo, ele ainda é um material meio que viscoso. Tá? Então, por isso que ele faz uma pressão numa parede e se rompe. Tá? Principalmente lá de Brumadinho, que a gente viu até melhor alguns vídeos, né? Mas ali, pessoal, vocês veem que não tem nenhum preparo uma empresa fazer uma contenção daquela aqui no Brasil. Tá? Então eles vêm, na maior parte das vezes, tá? Não são todas, mas eles vêm para cá somente para explorar. Por quê? Porque eles sabem que não vai dar nada. Tá? Por isso também, pessoal, que tem algumas empresas, agora mudando um pouco de setor, tá? Tem algumas empresas que eles vão para alguns países. Por quê? Porque a exploração da mão de obra lá vai ser muito maior. Tá? Ou, por exemplo, por que uma empresa vai querer vir para o Brasil? Porque sabe que a fiscalização ambiental aqui é menor. Tá? Então, isso a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula, aí, no caso. Tá? Mas repara aí que
esses danos aí ambientais, eles são quase irreversíveis, tá? Isso por causa que tinha até uma professora, de novo, pessoal, não entendo nada de química, tá? Mas eu lembro quando rompeu a barragem lá a primeira de Mariana, né? Eu tava 2016, se não falei a memória. Isso foi 2016. Eu estava em São Paulo, tal, daí tinha uma professora de química, ela falou assim, falou até meio, falou que ela comentou que se, se fosse fazer uma análise da água lá do Rio Doce, sairia quase todos os elementos da tabela periódica para você ver o tanto de sujeira que tinha naqueles sedimentos. Tá? Daí passou um tempo, passou acho que 2, 3 dias, uma semana, os peixes já começaram a boiar. Aí aquele mar de lama avançar sobre o rio. Aí depois de um tempo chegou até no Atlântico que comentei com vocês. Mas é muita química, pessoal, que vai para explorar, para fazer a limpeza também. Então, é algo que vai demorar muito tempo para ser revertido. Tá? Outra coisa que a gente vai falar, só que daí não é tanto o aspecto ambiental, é da propriedade humana, pessoal. Tá? Da propriedade, desculpa, do homem que vivia da pesca, do homem que vivia na zona rural, no caso, tá lá na zona rural lá da região. Então, às vezes, o que acontece? Tem muito aquele discurso assim, tá, vamos tirar o ribeirinho, vamos tirar aquele produtor rural por causa do progresso. Só que daí se tira essa pessoa, para onde ele vai? Ele vai morar na cidade? Tá? Que é o que aconteceu naquele vila, esqueci um distrito lá, esqueci o nome do distrito. Esqueci o nome do distrito. Tá? Mas é o que aconteceu com aquele distrito de Mariana. Daí até ficou totalmente destruído, daí a prefeitura queria colocar eles em casas populares. Mas só que imagina o seguinte, a pessoa que viveu a vida inteira na zona rural, a pessoa que só sabe é, fazer um certo tipo de serviço, você acha que ela vai se adaptar a outro tipo, já idosa, por exemplo? Tá? Então vai ter muita questão da vivência da pessoa ali, certo? Tá, mas eu vou... Peraí, que mais aqui? Deixa eu comentar. Mas eu vou comentar isso com vocês na próxima aula, tá, pessoal? Até mesmo aí o, isso que eu acho que vocês não viveram ainda, quer dizer, eu acho que não vai viver não vai viver mais. Mas isso de reciclagem, pessoal, tá? Porque eu quando era mais novo, a gente nem sonhava em reciclar quase nenhum produto, tá? E hoje já tem essa questão ambiental aí de reciclagem, de reciclar alumínio, de reciclar, ter um local para você vender ferro, no caso, também, tá? É, vamos lá. Até aqui, galera, até aqui pergunta aí, pessoal, tá? Mas a gente vai ver essa aula 33 aí, é mais um apanhado desses dois contextos aí que eu acabei de falar para vocês, tá? De Mariana e de Brumadinho aí. Só que daí tem outros também. Tem um que aconteceu no Alasca, tá? Tem outro que aconteceu na barragem no Canadá também. Tá? Então, na próxima aula eu comento isso com vocês mais a fundo. Pergunta, galera? Não? Bom. Não, sim, não?
Ó, qualquer dúvida aí, pessoal, então vocês me mandem mensagem ao longo do dia, tá? Sobre a avaliação. É o mesmo e-mail lá que vocês me mandaram. Faça só um favor para mim, pessoal. Depois eu vou colocar no grupo lá também. Vocês me enviando no e-mail, vocês me mandem um ok, fazendo um favor, no WhatsApp, tá? Só para. Eu vou deixar meu e-mail aqui de novo. Peraí. Eu tenho esse, pessoal, e teve também a Cazuza. É, a Cazuza. A Cazuza ela não conseguiu me mandar. Aí eu passei o outro e-mail que eu tenho. Se caso vocês não conseguirem, pessoal, tá? Pode mandar num ou no outro, tá? Mas me façam um favor, pessoal. Depois eu vou deixar no grupo lá de vocês, no comunicado, mais tarde. É só para vocês me dar um ok. Me enviou, mandou ok. Daí eu dou uma olhadinha no e-mail rapidão e falo, ah, chegou, beleza, tá aqui. Tá? Aí no. Aí, igual a galera tá fazendo aí, são 24 horas, tá, pessoal? Daí eu lanço, mando para vocês meio-dia, meio-dia e meio. Meio-dia eu consigo. Aí na meio-dia do outro dia, ok? Então até aí, beleza, pessoal? Nossa, o pessoal tá quieto hoje. Meu Deus do céu, que agonia. Beleza, professor. Tudo certinho. Depois, pode falar, Não, beleza, tá tudo certinho. beleza? Depois eu reclamava de vocês quando falava, né? Tá certo, então. Pode ir saindo aí, pessoal. Já vai. Fica com Deus aí, se cuidem, viu? Ah, o pessoal tá me escutando, porque eles estão saindo aí, tá vendo? Até mais. Ah, o pessoal não tá me escutando, eu acho, agora. Para de gravar aqui. Obrigado, viu, pessoal? Falou, sir. Até mais.